Olá, gente, tudo bem? Bom dia mais uma vez. A gente teve uma pequena interrupção por conta do sinal da internet, mas acho que agora conseguimos restabelecer. Mas eu já deixei salva a live, a conversa, já deixei salva aqui. Então a gente tem ela aqui. Ela tá salva. Consegui, não sei, vou aguardar o Dr. Marcos entrar novamente, porque caiu aqui, eu não estava conseguindo, deixa eu ver se ele consegue ver para retornar. Não sei como estava para vocês, mas para mim estava travado. Vamos ver se ele consegue retornar aqui. Pronto. Doutor Marcos, desculpa, Ah, peço maravilha. desculpas. A minha internet está com Não, problema, eu acho. É coisa de internet, mas eu maravilha. consegui salvar. Fiquei preocupado em não conseguir salvar. Então salvei até onde você falou, já está disponível lá no Boa. Instagram e depois a gente edita e junta no YouTube a parte um com a parte 2. Mas aonde parou para mim, que eu não consegui mais te ouvir, travou, foi você estava falando da questão da importância do trabalho multiprofissional, aí você falou que estava falando da enfermagem, da dimensão, né, desde do processo ambulatorial, também nos CTIs, enfim, se quiser retomar daí, ou eu posso passar para outra pergunta. Só finalizando, realmente enaltecendo aí o trabalho, né, da enfermagem, do técnico de enfermagem, do psicólogo, do fisioterapeuta, pessoal que faz a limpeza do ambiente hospitalar. Então, assim, realmente todo mundo se arriscou até vacinar. Hoje ainda se arrisca, né? Porque a vacina a gente ainda não tem dados, né? Para saber se realmente está todo mundo protegido ou não. Então, realmente, essa pandemia veio para mostrar que realmente a engrenagem trabalha em conjunto e a gente precisa. Tem um outro ponto que você destacou aqui, naquela sua fala anterior, que eu achei bem importante de retomar, que é a questão da medicina baseada em evidências. A gente vive numa sociedade no Brasil, né, que é uma sociedade muito marcada pela cultura popular, fortemente, por hábitos muito marcados, né, pela cultura popular, que envolve, inclusive, às vezes, é, especialistas caseiros, né? Que aí a mãe, uma tia, algum primo, alguém, avó, que vai e fala de alguma coisa. E nisso surgiram muitas coisas em relação à Covid, né? Desde o uso da vitamina D, vitamina C, e o uso enfim, de determinados medicamentos. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, sobre qual que é a importância da confiança também no médico, no conhecimento científico, nesses momentos de crise, né? Um momento de crise, eu sei, por outro lado, que a ansiedade faz a gente buscar a solução mais fácil, né? Mas nem sempre a solução mais fácil é a que parece mais fácil, aquilo que parece mais fácil é a solução. Queria que você falasse um pouco sobre isso, como é que você tem experimentado na sua relação com os pacientes essa diversidade tão grande de possibilidades. Ah, mas eu tomei vitamina D, eu estou tomando. Eu nunca vi tanta gente tomar vitamina D, isso me preocupa, porque a gente sabe, né, que o acúmulo de vitamina C, por exemplo, é algo que não se deve tomar, tem que tomar com acompanhamento também, ou pelo menos né, nutricional, porque senão o acúmulo de vitamina C no organismo não é bom. Enfim, queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre, às vezes, esses excessos na tentativa de uma busca por prevenção, por cuidado, que pode levar a outros problemas. Isso realmente é bem complicado, né? Quando a gente está tratando de vida, né? Principalmente de uma doença que ela é muito. Como é que eu posso dizer o nome do branco aqui? Ela é muito. Ela surpreende a gente.
Então, a gente não sabe para onde o paciente vai. A gente consegue se antecipar um pouco na hora que a gente está fazendo, né? A gente está acompanhando o paciente. Ah, comecei a ter a doença, a gente vai acompanhando ele com exame clínico, né? Com acompanhamento, vendo os sintomas, saturação, faz alguns exames laboratoriais, tomografia. A gente consegue se antecipar um pouco a isso e, de repente, internar na hora certa, começar a fisioterapia na hora certa. Existem algumas medicações que na hora certa e para o paciente certo tem benefício, mas não existe um tratamento, infelizmente, que a gente consegue dar e saber que o paciente não vai piorar por causa daquilo. Isso aí, infelizmente, não tem ainda. Infelizmente. Né? Não, aí tem gente que, será que é porque o laboratório não quer? Isso não, para nós médicos, isso não entra em questão agora. Realmente tem que testar, publicar e mostrar para a gente que funciona e que é seguro. Né? Tem que ser as duas coisas. Para o paciente, eu entendo né, a busca pelo milagre, a busca por algo que pelo menos acalme o desespero, ali, a ansiedade. Deve ser muito difícil, realmente você vê um parente que está evoluindo mal e você, doutor, que a maioria dos pacientes, né, mas não vai fazer nada. Pô, mas não tem o que fazer agora, infelizmente, não tem. Igual quando a gente tem uma diarreia viral. Você é hidratar, Uhum. repouso, que daqui a 3 a 7 dias você vai estar bem. A Covid, ela, nos primeiros 7 dias, ela evolui, a questão da replicação viral, depois desses 7 dias, a gente entra na fase inflamatória, e é esse que é o grande problema. Então, no começo, a gente dá a medicação que não é comprovada, a gente pode estar abrindo caminho para o vírus se multiplicar mais, e aí você buscando um medicamento que você queria fazer o contrário, você acaba fazendo o contrário, né? Por exemplo, com corticoide. Se você dá corticoide no início, você pode Exato. causar isso. Né? No momento certo, o paciente certo, e nós médicos sabemos que estão lidando com isso, a gente sabe a hora certa, tem muito benefício, tá? Chega a diminuir mortalidade em 30%. Mas para aquele paciente que não está com necessidade de oxigênio, não está com o pulmão acometido, que está lá no comecinho, vai fazer mal. Tá? Vai diminuir a imunidade um pouquinho, pode replicar o vírus mais rápido. Então, o que o paciente precisa nesse momento também é valorizar a medicina. A gente passou por um momento de 1950 para cá que o médico foi muito desvalorizado, não no sentido financeiro também, mas Uhum. é outro Mas ponto não isso só. aí, É. mas perdeu a moral. Hoje a gente tem muita faculdade, a gente tem muita gente que não tem a vocação fazendo medicina, que entrou por causa de dinheiro, isso vem só piorando. Tem que ter mais vagas, sim, tá? A gente precisa de mais médicos, mas falta muita regulação nisso aí. E aí o que realmente a nossa classe também foi se ajudando a se desmoralizar, e hoje a gente tem várias condutas diferentes para a mesma doença, várias vozes falando coisas diferentes, e aí o paciente acaba se perdendo mesmo, e aí ele Uhum. vai confiar em quem ele confia. Então, se ele tem um irmão, um pai, um tio que fala, ó, toma isso aqui que é bom, né? E você tem um médico ali que você não conhece ele, que ele nem olha na sua cara e fala, não toma isso aí, não. Eu compreendo isso aí também, isso é muito compreensível. Então, o que eu poderia deixar de orientação para os pacientes é busca. Hoje a gente tem ferramenta de busca. Busca na internet, olha a titulação, olha onde formou, olha onde se especializou, olha se tem publicação na área, olha onde atende. Tudo isso te traz né? Se você vai, quer comprar uma roupa de marca, você olha isso tudo. Quanto que Uhum. custa, você olha onde Uhum. está vendendo. Quer comprar um carro bom, né? Às vezes não é o de marca, mas você vai, compra uma revista boa, pesquisa, vê se o motor é bom. O médico, a medicina, com tudo, né? A gente precisa fazer isso. A gente precisa realmente começar a pegar no pé dessa cultura de você buscar o médico não porque ele é o mais barato, não porque ele atende no seu plano, porque às vezes naquele momento que você está precisando,
É uma rotina, às vezes tudo bem, atende lá para o seu plano, vamos lá fazer uma rotina, não estou sentindo nada. Agora, se eu estou sentindo algo estranho, se eu estou com uma doença nova, eu preciso buscar o melhor, Top, né? é Então, verdade. tem que ir atrás disso aí mesmo. E às vezes isso requer você se deslocar para outra cidade ou para um lugar que é mais longe da sua casa, ou despender mais dinheiro. A gente sabe que nem, né, no Brasil, principalmente, nem todo mundo tem esse recurso, infelizmente, né? E a gente entra nessa barreira aí também, mas tem muito profissional bom, disposto a ajudar, e tem que ir nesse sentido aí mesmo. Com certeza, com certeza. Então, acho que é muito importante essa dimensão da medicina baseada em evidência e que você falou muito de uma coisa que a gente não pode perder é o sentido de vocação, o sentido de ajuda ao próximo, de salvar vidas, que é tão importante para as profissões de saúde, né? No fundo, né? No fundo e no raso, o nosso objetivo é salvar vidas, é evitar mortes, né? O tempo todo, eu acho que é isso, e tornar a vida das pessoas melhores, dar qualidade de vida também, bem-estar, conforto, segurança, enfim, acho que isso é muito importante. E numa crise dessa, a gente viu implicações enormes, né? Tanto cardiovasculares, você falou até mesmo psicológicas, como você colocou, que as implicações da Covid foram enormes. Eu não poderia deixar de conversar com você, tem mais um comentário aqui que eu vou fazer já já, mas eu não poderia deixar de comentar com você em relação a gente estar num dos momentos que eu acho mais bonitos do mundo, que é a Olimpíadas. Eu gosto muito das Olimpíadas, eu acho, né, enfim, é um Legal. momento de festa, de consagração, e passou a ter uma preocupação durante toda a pandemia. Não vai ter esporte, não vai ter, enfim, vai ter Olimpíadas, não vai ter, etc e tal. Mas a gente começou a observar na própria literatura lesões cardíacas em esportistas, até mesmo de alto rendimento, por conta de consequências da Covid. Eu queria que você falasse um pouco, e aí é um público mais específico, né, de quem do esportista e não daquele que pratica esporte, né? Que pode ser eu, pode ser você, pode ser, enfim, o esportista, que ele compete, né, o competidor. Queria que você falasse um pouco dessas implicações, porque eles estariam ali, né? Você pode me corrigir, por favor, se eu estiver errado, porque ele está ali numa zona de alto impacto e que, em geral, isso pode reduzir um pouco ou diminuir a imunidade, né? Quando você pratica exercício de alto impacto de superação, isso pode. Queria ver se tem alguma relação com implicações da própria Covid ou com lesões cardíacas pós-Covid. Queria que você falasse um pouco disso. Maravilha. Realmente, o que vem mais preocupando a cardiologia hoje, pós-Covid, realmente são alguns eventos trombóticos, tá? Que podem ser grandes, então, por exemplo, AVC, infarto é um tipo de trombose, trombose pulmonar, e tem as microtromboses também, que a gente não consegue palpar, não consegue ver isso, mas podem gerar lesão do músculo cardíaco, tá? E a miocardite também. A miocardite, ela é uma inflamação do músculo cardíaco que pode ser tanto por agressão do próprio vírus, tá? Pode ser por um estado de baixa oxigenação prolongado, aqueles pacientes que são internados, ou aqueles que não procuram a internação e ficam muitos dias com oxigênio baixo em casa. E também pode ser por uma ação indireta da inflamação. Então, na hora que o paciente está ali muito inflamado, as células de inflamação, citocina, tudo mais, pode acabar inflamando o coração. A gente começou a ver desde o ano passado alguns casos de miocardite, principalmente. Ainda não está certo, não é ainda claro para a gente se essa miocardite que vem aparecendo nos exames, elas têm um significado clínico, se aquilo ali gera de fato um risco para o paciente, se aquilo ali de fato a gente precisa dar uma atenção redobrada. Diante de algo novo, né, de algo ainda obscuro, a gente tem que
sim ter a atenção redobrada e pecar pelo excesso, principalmente, igual você disse, em atletas, porque o atleta ele vai levar o corpo e, consequentemente, o coração a uma intensidade muito alta. O atleta olímpico, então, nem se fala. Tá? O atleta olímpico, inclusive, nos trabalhos, ele está acima do atleta. Tem trabalho que divide mesmo os grupos em atleta olímpico, atleta, tudo mais. Então, quando a gente tem uma forma mais grave da doença, ou pelo menos moderada, e fica sentindo uma falta de ar importante, uma batedeira, uma dor no peito, sintomas cardiorrespiratórios que não vem melhorando, é uma suspeita, a gente acaba investigando isso. E é bem fácil, assim, essa investigação, é bem tranquila. Com 1 ou 2 exames a gente consegue avaliar isso. Para aquele atleta que está indo para a Olimpíada, realmente vai ser um evento muito controlado. É claro que lá a gente sabe que, né, eles ficam em um alojamento olímpico e tudo mais, e nem todos vão respeitar as regras, mas pelo menos a partir do momento zero que eles forem, eu acredito que realmente todos vão passar por um período de quarentena, talvez sejam até vacinados, Uhum. e aí lá vai ser um ambiente muito controlado. E atleta olímpico, geralmente, tá? Alguns países não fazem isso, passam por um screening cardiológico muito rigoroso antes de ir. Então, é bem pouco provável que algum paciente com uma sequela COVID seja liberado para a competição em si. Mas nem sempre é assim. Não existe, todos os países, com certeza, muitos não têm assim, a medicina do esporte, a cardiologia do esporte ali muito bem instituída e às vezes pode deixar passar. Curiosidade, por exemplo, nos Estados Unidos, não para o atleta olímpico, né, mas nos Estados Unidos, para a questão de custo, eles sempre, tudo que eles fazem, eles têm a questão de custo-efetividade, né? Talvez por isso seja uma das grandes potências, mas às vezes isso não é bom, às vezes tem que ponderar isso. Eles, nos atletas, principalmente quem está começando a carreira, eles não orientam, por exemplo, fazer o eletrocardiograma em todo mundo, que para a gente, na Europa e aqui no Brasil, por exemplo, é básico. Então, o paciente vai fazer uma atividade física mais intensa, seja atleta ou esportista, fazer pelo menos um eletrocardiograma, porque ali a gente consegue pegar várias doenças. Só que eles, nos números dele, eles calculam o custo e vê que traria benefício para uma quantidade menor de pessoas. E aí, com isso, eles falam, não precisa. Então, você imagina que os Estados Unidos, às vezes, quer economizar em um exame tão banal, a gente pode, né, imaginar que alguns países mais pobres aí ao redor do mundo talvez não vão fazer o screening necessário para o atleta ir lá com segurança, né? Graças a Deus, a morte súbita, ela é muito rara, né? Mas é um evento que é trágico, midiático e que a gente não pode deixar acontecer. Imagina uma morte súbita no meio da Olimpíada, né? Isso realmente é inaceitável num grupo de pacientes que são o protótipo, né? O exemplo de um estilo de vida saudável, né? Então, tem esse cuidado aí, vai ter que ficar de olho aí para saber se naqueles que tiveram Covid não vai aparecer nada. Exatamente. Para que esse espetáculo seja muito bonito, um pouco de alívio, né, para gente que está tão muitos em casa ou sem fazer, então ver esse espetáculo, porque é um espetáculo do esporte como arte, né? Ver algumas manifestações ali é muito bonito, mas ao mesmo tempo tem que ter esse cuidado, até mesmo os atletas, né? Mas acho que no Japão certamente como está numa situação muito diferente da nossa, certamente os cuidados devem estar muito fortes e restritos. Tem uma pergunta da Lígia aqui. Ela fez uma pergunta assim, fala, doutor, meu pai está fazendo o tratamento pós-Covid com anticoagulantes, receitados pelo médico. Importante. Esses tratamentos são para prevenir as tromboses pulmonares? Se quiser falar um pouco sobre isso, tem sido muito comum
em muitos pacientes o uso de anticoagulante durante o tratamento, eu não sei, ou após também. Queria que você puder falar um pouco disso a partir do caso do pai da Lígia, que espero que esteja se recuperando muito bem. A fisiopatologia da COVID, né? Então, como a doença ela gera seus sintomas, suas sequelas, seus problemas, ela envolve a microtrombose, tá? Então, formação de microtrombos ali, principalmente no pulmão, isso atrapalha realmente a recuperação e isso predispõe a maior complicação do paciente. As grandes tromboses, né, então a trombose do pulmão em si, a TEP, a trombose dos membros inferiores, que é a TVP, derrame, isso vem acontecendo também, tá? Mas ainda não. Os estudos, isso a gente já tem, inclusive esse fim de semana teve o Congresso Americano de Cardiologia e teve um grande estudo, inclusive brasileiro, estudando, foi muito bem desenhado, tudo mais, mostrando que realmente para paciente que está fora do ambiente hospitalar, a gente não deve usar o anticoagulante. Ah, o anticoagulante é seguro? A gente usa para a maioria dos pacientes que internam, para qualquer motivo. Tá? Paciente que fica mais de 50% na cama internado, a gente tem que fazer essa prevenção da trombose e a gente acaba fazendo uma dose profilática. O que a gente vem vendo na prática são médicos pensando na fisiopatologia, mas aí sem o estudo, né? Porque quando você pensa na fisiopatologia é interessante. Ah, vou anticoagular, será que eu vou evitar a progressão da doença? Será que eu vou evitar trombose? Talvez, mas até hoje não teve estudo conclusivo e grande falando que sim. E aí você dá um anticoagulante para a pessoa que tem a coagulação adequada e a partir daquele momento ela vai passar a ter uma coagulação prejudicada, você pode fazer uma iatrogenia. A pessoa morrer por causa de uma intervenção médica que não foi baseada em evidência. Então, hoje, a indicação precisa paciente internado recebe dose profilática de anticoagulante. Casos muito selecionados, pacientes que têm alto risco de trombose, então quem já teve trombose, está na ventilação mecânica, faz os exames, tem alguns exames que a gente olha que mostram inflamação, mostra risco não o risco de trombose, a gente soma todas essas informações, em alguns pacientes selecionados a gente acaba fazendo anticoagulação plena, que a gente chama, né? Que aí sim anticoagula o paciente naqueles que internam. Tá? O paciente fora da internação não tem estudo mostrando segurança disso e nem benefício. Tá? Então, você está dando remédio à toa e talvez trazendo algum risco de sangramento maior para o paciente. Por isso que é muito importante essa que a gente falou antes, a especialidade COVID, né, que se tornou em vários campos da medicina, né? Desde a infectologia, da cardiologia, quer dizer, a gente tem visto vários médicos se especializando no caso da Covid, e é sempre bom nesse caso, e aí, compartilhando com a Lígia, eu vi um outro especialista, né? Enfim, temos um aqui já conversando conosco, enfim, acho que é sempre bom conversar com um especialista. Eu vou não me alongar muito, sei do seu tempo, mas queria fazer uma última pergunta em relação a essa dimensão desses eventos de trombose, etc. E muito tem se falado, acho que até de um modo um pouco irresponsável, às vezes pela mídia, dos riscos de trombose de determinadas vacinas. E aí eu queria que você falasse um pouco dos riscos de outras, como o hábito de fumar, que tem um risco muito maior de promover trombose do que a vacina, que é 0,00001, né, de ter casos. Eu queria que você falasse um pouco de outros hábitos, de outras práticas. O uso de pílula anticoncepcional também tem que ser
utilizado com acompanhamento médico, inclusive, porque pode promover eventos trombóticos também. Queria que você falasse um pouco sobre isso, que que a gente tem observado no contexto da Covid, é que vários temas muito específicos do campo da saúde tomaram uma proporção que quase todo mundo pode falar ou, né, sobre isso sem um embasamento. Então, acho bem interessante, assim, finalizando a nossa conversa, poder falar um pouco disso, tanto de hábitos como alguns tipos, né, que podem levar a esses eventos trombóticos que podem ser muito graves, né, como um derrame, como, enfim, um AVC. Queria que você falasse sobre isso. O ser humano, ele age por emoção, né? Seja medo, seja desejo, e você tá ali no meio, que é a razão, é muito difícil. É um exercício, né, diário, a cada minuto você tem que estar se trazendo para o meio para não tomar decisões erradas, né? Ou emotivas, sem base nenhuma. Realmente algo, né, começando ali da parte que você falou da imprensa, né? Realmente algo que tem que ser, né, na medicina, a formação tem que pegar mais no pé da medicina baseada em evidência. Na imprensa, sem dúvida alguma, tem que ser uma cadeira ali, tem que ser, acho que talvez um ano a mais no jornalismo de responsabilidade e ética, né? Porque a gente que né, abre o Instagram, o influencer e tudo mais, essa busca por likes, né, por mais visualizações, o que né, isso não é um problema, mas às vezes a gente passa um pouquinho do ponto, né? Isso eu faço, todo mundo faz. Às vezes a gente olha, nossa, eu não podia ter esse post aqui hoje. Agora a imprensa, ela é como se fosse, né, o médico. Então o curandeiro, ele pode, às vezes passa várias vezes do ponto, não tem problema. Agora, o médico, ele é o limite, né? E o jornalista da informação, ele é o limite. Então, ele não pode, né, especificamente da vacina, teve um caso de trombose. Pô, você não pode publicar isso assim, né, de uma forma espalhafatosa. Você vai gerar medo na população. No meio de uma pandemia, você falar que uma pessoa teve uma trombose da vacina, e tudo bem, você quer informar? Informa. Mas na mesma notícia, você precisa mostrar quantas pessoas tiveram trombose por causa da Covid. Porque na hora que você faz a matemática, você, logicamente, não, eu vou tomar a vacina. Talvez eu vou ter uma trombose, mas foi muito raro. Se eu não tomar a vacina, eu vou ter Covid. E teve muito mais casos de trombose, além de morte, sequela e tudo mais. Então, as manchetes, elas precisam ter mostrar o outro lado sempre que, né, que vem à tona. Vou falar especificamente a medicina, né? Outros casos, das outras coisas não é minha área, mas em relação à saúde tem que ter essa responsabilidade. Não pode se noticiar manchete assim, ou mesmo grandes matérias sem mostrar o outro lado, sem essa responsabilidade, porque você gera um clique na população e familiar, amigo meu, todo mundo comentando. Desesperado. E até você mostrar que é algo raro, que tantas pessoas, milhões de pessoas já tomaram a AstraZeneca e a gente teve caso de trombose, nem centena não foi. Então, assim, o trabalho dos laboratórios é esse. Opa, teve um evento aqui que eu não estava esperando, ele se precaver, ele faz uma suspensão temporária. Mas você não pode pegar isso e falar que está tendo trombose, né? Então, terminando na parte que você falou, a gente tem muito mais trombose em quem tem a Covid, em quem toma anticoncepcional, em quem fuma, em quem tem uma fratura e fica internado. O risco de trombose pela vacina da AstraZeneca, que é a que demonstrou mais isso aí, ele é muito pequeno. Então, quando a gente fala em população, e a gente tem que ter esse senso de coletividade, eu estou me vacinando, mas eu estou vacinando quem está em volta de mim também. Então, eu preciso, às vezes, me arriscar um pouco mesmo. Eu vou pôr minha cara a tapa, vou lá, mas, claro, se eu já tive trombose, aí por isso que a orientação médica é importante. Se eu já tive trombose, se eu já tive um AVC,
se eu tenho uma hemofilia, se eu fumo demais e uso anticoncepcional, opa, aí talvez não seja legal você tomar essa vacina. Então vamos procurar outra. Mas em linhas gerais, não tem por que ter esse medo todo. A gente entende o paciente, né? Porque ele recebe essa informação distorcida e a gente precisa ter esse cuidado aí sim, puxar a orelha da imprensa um pouquinho. Com certeza, com certeza. Eu achei, eu fiquei, enfim, e com outros eventos durante a Covid, mas acho que o mais recente foi esse, muito irresponsável. E quando a gente esperava mais da imprensa, nesse caso, e da medicina e da saúde, da saúde certamente, nós esperávamos mais. Doutor Marcos, eu gostaria de agradecer imensamente, assim, você compartilhar o seu conhecimento, sua experiência aqui conosco, acho que foi excelente. E aí convidar as pessoas que estão assistindo para acompanhar a sua página no Instagram, inclusive tem muitas informações bem bacanas, com uma linguagem acessível, informação segura, correta, mas com uma linguagem bem acessível, uma linguagem para não médicos ou não especialistas, o que é bem importante também. Então, convidar todos que acompanhem lá a página dele e dizer que esse vídeo aqui vai ficar disponível no site do Memória, no Instagram e também no canal do YouTube. Então, quando vocês quiserem, estão assistindo, compartilhar alguma informação segura sobre cardiologia, Covid, alguma dessas coisas aqui, podem compartilhar esse vídeo, que certamente tem um conjunto aqui de informações bem relevantes e importantes, e baseadas em evidências, o que é fundamental. Mais uma vez, gostaria de agradecer muito a você, doutor Marcos, obrigado mesmo por compartilhar essa manhã, esse pedaço da manhã conosco. Maravilha, mestre. Obrigado, viu? Obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês, o portal, o Instagram também. E estou à disposição, surgindo alguma dúvida aí, alguma questão que vocês precisarem, tá? A gente combina e volta aqui com o maior prazer, tá bom? Todo mundo Tá se bom. cuide e vamos procurar informação de qualidade, né? Isso aí, isso aí. Que Bom, todos se cuidem e busquem informação de qualidade. Obrigado mesmo. Valeu. até Forte mais, tudo bom. abraço. Bom dia, pessoal. Bom dia.